Cidadãos do meu coração, olha, estamos de volta. Hoje sou muito feliz porque vocês mandaram um vídeo, até vídeo mandaram para nós, pedindo um tema. O que pode e não pode na pré-campanha. Exatamente, o Ronald faça um vídeo aí que fale exatamente, complicado mesmo, o que vocês sabem ou não sabem sobre o que pode e não pode na pré-campanha. Então vamos falar aqui o que é bom e não você fazer na pré-campanha. Então vamos lá, olha só. Eu quero dizer muito clássico para vocês, bem forte mesmo. São duas coisas primordiais, dois princípios primordiais na pré-campanha que você de maneira nenhuma pode fazer. De maneira nenhuma pode fazer essas duas coisas, que é pedir voto exatamente, diretamente pedir voto, porque indiretamente nós sabemos que isso acontece. O voto é pedido, as pessoas pedem mesmo, assim, indiretamente, de uma forma ou de outra, dá aquela escorregada, finge que não pede, a gente sabe que é isso, mas é dentro da lei. Agora você não pode diretamente, eu quero o seu voto, peço o seu voto para isso, aquilo. Na pré-campanha, jamais, em hipótese alguma, mesmo em 2023, esse ano, ou no começo, não. É só quando o TSE liberar. Porque se você tem uma candidatura forte, robusta, boa, o seu adversário vai copiar aquilo e vai jogar na internet e vai jogar como denúncia até anônima no TSE, no Ministério Público Eleitoral. E aí você está complicado. E é difícil, a multa eleitoral, dependendo do que você fizer, pode até impugnar a sua candidatura, mas a pecúnia é certeza. Então cuidado com isso, não peça voto. É o primeiro, é básico, né? Mas a gente tem que falar sim, porque frisar, exatamente, eu vou trazer aqui o que o TSE fez. O rol de coisas que o TSE colocou que é permitido e não é permitido, então eu vou ler daqui a pouco essas diretrizes. Por que eu vou ler? Porque para você entender que eu trabalho com a lei, eu trabalho com a Constituição, eu trabalho com o que é positivo, ou seja, o que já está demarcado lá no TSE, que vale para toda a eleição, porque eu não gosto de ficar supondo as coisas ou inventando tese, porque se nós inventarmos tese, talvez pode isso ou pode aquilo, e aí vier uma coisa, e aí pode, se de repente der certo, maravilha, mas se você pega um promotor de justiça aí eleitoral, designado eleitoral, e te dá uma multa, ou um adversário que saiba escrever as coisas, que saiba interpretar de forma diferente, e você vai ter problema. Então, quem me segue aqui, quem está conosco nos nossos cursos, sabe que eu dou várias técnicas de ousadia, várias técnicas para você inovar, mas sempre com segurança, com responsabilidade com a sua campanha. Não é engessado, não. Eu não faço as coisas engessadas. É claro que não, mas ousadas também. Mas é difícil. Nessa parte, não peça voto diretamente. Anotou? Não pedir voto diretamente, apenas quando o TSE liberar a candidatura. A segunda parte é exclusiva e você não pode falar em numeração. Mesmo que você já saiba o seu número, que você já venha de uma outra eleição com o número, ou que você por acaso já tem mais ou menos o número escolhido, já sabe o número do seu partido, não fale em números. Não fale que o teu número pode ser aquele, mesmo dizendo, sou pré-candidato e o meu pré-número é X. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo isso, acho que no Acre, eu não lembro qual foi qual a região, mas ela me perguntou, e aí, isso é pré-campanha? E ela dizia, sou pré-candidato pelo partido YX, o meu número talvez vai ser esse. Não, isso não pode. Isso é complicado, já tem algumas denúncias, já tem alguns decididos no TSE que configura sim pré-campanha você mesmo dizer que talvez aquele número vai ser o seu. Porque isso já é uma forma de você cooptar alguns... Segundo, né, claro... É lógico que você falar que é pré-candidato e falar é a mesma coisa, mas pro TSE, na cabeça do legislador, isso configura. Então, não falar em números de maneira nenhuma, mesmo que você for candidato a prefeito e aí o seu número é o do teu partido, não faça isso. Fale somente de você, que é pré-candidato pelo teu partido, diga a sigla do teu partido e se, muito menos, jamais fale se você for a vereadora, e não vai falar em números, não vai, me ajudem a escolher meus números, essas coisas, não existe isso. Na pré-campanha isso não existe, então são dois pilares maiores. Não falar em números de maneira nenhuma e jamais pedir voto diretamente. Porque indiretamente, todos os dias nós vamos pedir votos. Todos os dias nós vamos construir uma candidatura sólida com você,
que é aqui que nós vamos falar. Então, eu vou começar aqui a parte instrutora, instrumental, que é a parte que tem lá no TSE, no site do TSE, que é para as eleições de 2022. Mas a eleição do que é do ano passado, ela, 2023, falando isso, na eleição que foi a deputado, presidente, senador, governador, essa resolução do TSE ainda vale, mesmo que mude alguma coisa, que eu vou falar para vocês algumas coisas que mudaram, mas é muito difícil algumas coisas mudarem, porque pré-campanha, na pré-campanha não tem nada certo. A pré-campanha, o que eu vou dizer para vocês, o que pode exatamente fazer. O que não pode é fácil falar, né? Não pode falar de número, não pode falar de eu quero voto. Mas existem algumas técnicas ali, que claro que quando as pessoas que estão com na consultoria mais forte conosco, na Hotmart, então já me pegou, eu vou falar tal coisa, então a gente já sabe mais ou menos instruir. Mas aqui nesse curso que nós estamos no YouTube, para ajudar as pessoas que estão começando, pessoas que estão caminhando, ou até mesmo já tem uma longa caminhada na política, mas já não conseguiu se eleger, ou quer também se reeleger, não tem nenhum problema. Tá tudo certo, democracia é isso. Sendo eleito não interessa pra mim se é reeleição, ou primeira eleição, ou 10ª eleição. Não é problema, sendo eleito pra mim é ótimo. Então eu vou ler aqui, exatamente com vocês agora, o que fala sobre configuração de campanha antecipada, porque é exatamente isso que ainda vigora no TSE e não vai mudar, se mudar alguma coisa muito simples para a eleição de 2024. O que diz lá? No site do TSE, uma publicação de 11 de agosto de 2022. Os partidos políticos e aqueles que pretendem se candidatar a algum cargo nas eleições de 2022, mas vale para 2024, isso complementando, devem ficar atentos para a data da propaganda eleitoral que começa oficialmente. Lá em 2022, começou dia 16 de agosto de 2022. Acredito eu que fica nesse número mesmo, entre dia 10 de agosto e dia 20 de agosto de 2024. Note aí então, olha que número, olha só. Você já está sabendo aqui as coisas. Entre 10 de agosto e 20 de agosto é quando começa a campanha eleitoral oficialmente no Brasil para vereadores e também prefeitos e prefeitas. Então note, entre 10 e também entre 10 e 20 de agosto. Nessa lacuna que começa, mas é em agosto. No segundo semestre de agosto já tem campanha, então você já vai sabendo quando vai começar. Antes desse período, no entanto, existem algumas ações que são permitidas pela legislação eleitoral durante a chamada pré-campanha. Olha o que o TSE está dizendo. Configura alguns exemplos. Vamos lá. Desde que não haja pedido explícito de voto, que eu estava falando agora. Artigo 36A das eleições, Lei 9.504 de 1997, prevê que não configuram propaganda eleitoral antecipada situações como mencionar eventual candidatura e exaltar as qualidades pessoais de pré-candidatos e pré-candidatas. Elogiar, ou seja, pessoas de fora do seu partido, os seus parentes, as pessoas que estão ali, eles vão te elogiar, eles vão te dizer que você é pré-candidato, um jornalista, né, normalmente jornalista, vão dizer que você é pré-candidato, que você tem qualidades para ser um bom prefeito, que você tem qualidades para ser um futuro vereador, e nesse tipo, isso pode, isso é tranquilo. Impulsionamento de conteúdo, isso aqui é o que pega. O impulsionamento de conteúdo na pré-campanha. De acordo com a resolução do TSE 23.610, o impulsionamento de conteúdo na internet é permitido a partir da pré-campanha, desde que não haja o disparo em massa, ou seja, envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo ou de variações desses por um grande número de usuários e usuárias por meio de aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram. Então, esses tipos de impulsionamento em massa, aquele que você compra uma pessoa, a pessoa que ela faz aquele disparo, que é uma forma até ilegal e errada de se fazer pré-campanha, porque as pessoas não gostam, não faça isso, a não ser que tenha alguma coisa muito assim, fora do comum para fazer, então você... não sei, mas não faça isso, que é compartilhamento em massa. As pessoas que têm acesso àqueles grupos de mensagem. Se você tiver um grupo de mensagem, quiser conversar com aquelas pessoas que é pré-candidato, tudo bem, mas quando é disparo em massa, ou seja, você vai contratar uma pessoa para disparar várias mensagens a seu favor, falando que você é pré-candidato, pré-candidata, que você é isso, com as suas qualidades, alguma coisa assim. E aí você faz essa disparo nos aplicativos de mensagem. Ou seja, pode ser
não só aplicativos de mensagem, app, mas também você mandar mensagem SMS, não se manda mais, mas o WhatsApp, o Telegram também vale. Então esse tipo de situação, se for configurado, e é facinho as pessoas saberem de onde vem, como funciona e que isso foi disparado em massa, isso dá um problema gigantesco. É o que alguns candidatos estão com enrosco forte lá no TSE, inclusive grandes candidatos, grandes nomes, estão ali protelando com os julgamentos, mas a resolução 23.610 já diz que o disparo em massa, o impulsionamento de conteúdo, que é o disparo em massa, isso não pode. Nessa hipótese também não pode haver explícito de voto, não pode pedir voto, limite de gasto, deve ser respeitado. É importante destacar que apenas as empresas cadastradas na Justiça Eleitoral poderão realizar impulsionamento de propaganda eleitoral, uma vez que é necessário identificar quem contratou os serviços. Isso na campanha. Agora há pouco eu estava falando sobre a pré-campanha. As entrevistas também é muito falado. É liberada a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na televisão, na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos. Você falar que quer fazer, eu quero fazer isso, eu tenho isso, eu sou pré-candidato e tal. No entanto, as emissoras de rádio e televisão têm o dever de dar o mesmo tratamento a todos. Isso é quando não no seu canal, né? Não existe, mas você vai numa rádio em que tem uma concessão ali, e na pré-campanha eles abrem para uma pessoa, então dificilmente eles abrem para outras. Mas é bom, se você ouvir, esse é bom, é um recado bom. Se você for pré-candidato a prefeito na sua cidade, quando tem aquela dicotomia, quando está bem equalizado, né? E você vê um outro candidato falando muito numa rádio, mesmo que a rádio for dele, e ele estiver falando sobre alguma coisa diferente, não tem como. Mas se ele estiver falando sobre uma pré-candidatura, que ele quer ser pré-candidato, então você pode pedir o direito de igualdade de respostas ali também. Seminários e congressos, um outro tema. Também não configuram propaganda eleitoral antecipada, encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados e de despesas pagas pelos partidos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições. Essas atividades podem ser divulgadas, inclusive, de forma intrapartidária. Outras ações que, segundo a lei, estão isentas são as atividades nas prévias partidárias, divulgar atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não ocorra pedido de voto, anunciar posicionamento pessoal sobre questões políticas, isso inclusive nas redes sociais, entre outros pontos. Então, você falar que é pré-candidato e dar o seu ponto de vista em diversos temas da sociedade, da sua cidade, nós já falamos sobre isso, que é os temas que você precisa falar hoje, você, pela eleição que vai ser em 2024, precisa ser debate local, esqueça debate ideológico, debate lá da CPMI, né, também, que vai ter e tal, isso é legal você falar, mas priorize falar das coisas da sua cidade, da sua região, do seu bairro, priorize o interesse local. Isso. No caso, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de transmitir ao vivo as prévias partidárias, sem prejuízo. As prévias partidárias, isso aí já num período ali em junho, julho de 2024, tá? Beleza? Arrecadação, isso aqui é importante. A arrecadação de recursos pode ser realizada no dia 15 de maio. Aqui está falando para 2022. Então, você já está sabendo agora que as arrecadações vão começar também em maio, no segundo semestre de maio, ainda não tem uma data exata, mas é mais ou menos entre o dia 10 e o dia 20 de maio, começa o período das crowdfundings, aquelas vaquinhas online ou vaquinhas entre candidatos para a campanha. Então, a arrecadação, isso aqui é uma parte mais específica, nós estávamos falando da pré-campanha, porque é tudo pré-campanha, eu estou falando da pré-campanha de hoje, que eu estou indo no dia 4 de maio de 2023, até a pré-campanha lá no segundo semestre de agosto de 2024, quando começa de fato a campanha. Então, é sobre isso. A arrecadação é mais pertinho ali, é bem pertinho, né? Em julho de 2024. Porém, a liberação dos recursos, então aqui está dizendo o seguinte, a arrecadação ela pode começar tal dia, foi 15 de maio de 2022, segundo a lei, segundo o artigo 22, parágrafo 3º, 23, parágrafo 4º, lá da lei 9.504, essa lei também quero, durante o ano de 2023, falar bastante, se você chegou aqui em 2024, dê uma olhada que já vai ter por aí, a gente comentando artigo por artigo dessa lei, aqui nós estamos falando da pré-campanha eleitoral.
Então, assim, ele está dizendo que em maio você pode fazer, arrecadar uma conta específica para isso, vai abrir uma conta, o TSE deixa, o TSE ou o TRS, no caso, se for as eleições regionalizadas, então vai ser aberta uma conta específica para isso, você pede lá, faz a abertura da conta com o contador e tudo mais, e essa conta só vai poder ser movimentada lá quando começar a campanha, beleza? Não pode ser usada para pré-campanha. O dinheiro da pré-campanha, ou você usa o próprio dinheiro, ou você usa, pode fazer vaquinha entre os seus partidários, não tem nenhum problema. Ou você faz nessa vaquinha, é diferente que não ser gasto eleitoral, né? Aqui nós estamos falando, se você for comprar material de campanha, essas coisas, é diferente. E também você pode usar aí fundo partidário. O eleitoral só na época o fundo eleitoral só pode ser usado na eleição. E a pré-campanha você pode também, normalmente os partidos utilizam para pré-campanhas o recurso partidário, aquele recurso mensal, não recurso para enfim. E aí o que ele vem o último aqui que é importante, que também existe muita gente falando, que é o seguinte: eventos para arrecadação de recursos, no caso quando tem contratação de showmícios ou também contratação de artistas, essas coisas. Isso é proibido para evitar desequilíbrio econômico entre os candidatos. Aí existe uma exceção que também é muito polêmica, que é a exceção de realização de shows virtuais e lives em eventos com objetivos específicos de arrecadar recursos para a campanha, sem que haja pedido de voto. Isso aí foi liberado. Realização de shows virtuais dos partidos para arrecadar. A proibição de shows também não se estende às candidaturas e candidatos que sejam profissionais da classe artística. Porque assim, se o cantor, existe muito cantor, existe muito artista, muito, enfim, pessoa da área artística que sabe fazer alguma coisa. Então esse é o recado para vocês, que sabem fazer alguma coisa ali, sabe fazer um apresentador, um cantor, uma cantora, que sabem fazer um artifício diante do seu ofício, que precisa ser notado, né? Então você pode fazer o seu próprio show, não tem nenhum problema. Isso o TSE não vê problema nenhum você fazer o seu próprio show. E é isso, é exatamente isso, os recados que eu dei, exatamente o principal. É o impulsionamento, que daí o impulsionamento pago, né? Quando você paga para impulsionar o seu conteúdo na pré-campanha, você não deve fazer isso com as redes, com o disparo em massas de redes de aplicativos para conversas, mensagens. Isso é extremamente proibido, porque você vai atingir pessoas que não querem ter aquele conteúdo, porque não é direcionado. Mas você impulsionar os seus objetivos, dizendo que é pré-candidato, dentro de uma lógica, não faça muito a fundo, porque também o eleitor vai sair correndo de você depois, vai te colocar no silencioso e você vai perder o voto daquela pessoa. Então saiba o momento de você impulsionar esse tipo, não gaste muito dinheiro se não tem muita condição financeira para isso, não faça exatamente esse tipo de impulsionamento agora, mesmo que seja no Instagram, no Facebook, no Twitter e outras redes que isso está podendo fazer. Você precisa de uma autorização lá do TSE. Quando é político, Facebook, Instagram, eles necessitam que você coloque alguns dados a mais. É muito difícil para fazer isso, mas tem pessoas que fazem. Eu falo para não fazer nesse momento, que não precisa. Você consegue o engajamento natural, o engajamento tranquilo, só fazendo boas postagens e considerando o que você sabe e não sabe. Então você vai na boa. Consegue, exatamente, eu sempre falo isso, ainda bem que eu lembrei agora, é fazer o marketing multinível dentro da campanha política, que é você pega uma pessoa, engaja uma, você engaja duas, engaja três, engaja quatro, engaja oito, e aí você vai fazendo uma grande teia de pessoas, em vez de chegar e fazer uma campanha e tentar abarcar várias pessoas. Neste momento, no 2023, por exemplo, não é interessante para você fazer um impulsionamento pago disso aí, apesar de poder fazer, você não for em massa nas mensagens e for dentro da sua página, e daí vai ter, é diferente, você não vai invadir o espaço do outro, o celular da pessoa, você vai despachar dali do seu, como se fosse uma propaganda normal. Então é por isso, mais ou menos nesse sentido, que o TSE libera e não libera. Mas assim,
olhando para o lado prático e teórico de alguém que entende campanha política, neste momento as pessoas estão saturadas de várias propagandas, inclusive todos os gêneros de musculação, de emagrecimento, de cabelo, de não sei o que, de tudo. Então, se você entrar com política nesse momento que está todo mundo saturado, é provável que você inclusive ganha dislikes, ganha pessoas haters, né? Pessoas que não gostam, vai começar a ser xingado. Então, vá na boa, vá fazendo suas publicaçõezinhas mais tranquilo, se você já tem, maravilha, mas se não tem, tudo começa pequeno, tudo começa de 1, de 2, de 3, de 4, e assim você vai caminhando para um engajamento com liderança, e não líder, como liderança, um líder, uma pessoa que lidera mesmo o grupo e que está ali preocupado com as pessoas que você pretende liderar ou com a causa que você escolheu. Se você não viu nossos vídeos de como escolher a sua causa, como escolher a sua bandeira, como escolher o lado que você vai, isso aí eu fiz um vídeo especial para isso, quase 25 minutos, não são 50 minutos, mas eu sempre gravo 1 hora e pouco, mas aí eu acelero, que daí dá metade do tempo. Porque também um vídeo muito longo, as pessoas acabam não assistindo, ficando comigo pouco tempo, tá bom? É isso. A pré-campanha é exatamente isso. Na verdade, a pré-campanha é suor, sola de sapato e saliva. É os 3 S's, que eu aprendi com o Tercílio Turinho. Os 3 S. Suor, sola de sapato e saliva. É falar bastante do que você é, o que você precisa fazer, o que você quer fazer. É correr atrás das pessoas com a sola de sapato e suar bastante, que é trabalhar muito, trabalhar duro. É assim que funciona todas as campanhas políticas que são vitoriosas. Mesmo aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas elas só conseguem entrar na campanha, não conseguem ser eleitos depois de trabalhar muito e de falar muito. Poderia estar inúmeros políticos que têm milhões de reais, que gastam milhares de reais, mas eles fazem essas reuniões, eles vão atrás, eles vão em tudo quanto é quermesse, tudo quanto é festa, conversar com as pessoas, dizer que quer ser pré-candidato e batendo força nas suas posições, sempre moderado, mas também forte, né? Moderado no sentido de não agredindo ninguém, mas sendo firmes no que quer. Então é assim que funciona uma candidatura política e a política em si, e é isso que eu gosto de fazer, e é por isso que eu tô aqui, para ajudar você. É isso. Forte abraço a todos.